Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Nós faremos a leitura no Salmo 43. Assim nos diz a palavra do Senhor: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos buscar a Deus, meus irmãos, com uma oração. Pai Santo, diante do Senhor nós nos colocamos mais uma vez para pedir ao Senhor a tua direção, a direção do teu Santo Espírito. Guia-nos, ó Deus, nesta manhã no entendimento da tua palavra. Que estas verdades, as verdades que serão proferidas aqui, ó Deus, que estejam guardadas em nossos corações, em nosso coração, para que assim, ó Deus, nós cumpramos tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Assim nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã eu quero falar sobre por que você deve confiar no auxílio de Deus. Por que você deve confiar no auxílio de Deus? Esse salmo que nós acabamos de ler, é bem provável, tudo indica que esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Isso nós podemos ver porque o Salmo 43 é a continuação do Salmo 42. E o que nós vemos aqui no Salmo 42 como autor são os filhos de Corá. E como nós podemos ver aqui no Salmo 43, não tem o autor. E outra coisa que nos mostra que esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá é o que nós podemos ver na repetição de palavras. Enquanto no Salmo 42, verso 11, o texto nos diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E é isso que nós podemos ver aqui no final de Salmo 43, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Então tudo indica que esse Salmo de número 43 fora escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá, meus irmãos, não é uma pessoa específica, mas é um grupo de compositores que escreviam salmos a Deus também. E não é possível colocar no mapa, em data, qual foi o tempo em que este salmo foi escrito. Mas tudo indica, meus irmãos, que o contexto desse salmo, salmo de número 43, foi um momento difícil que esse salmista estava passando. Foi um momento de aflição, foi um momento de angústia, um momento de dificuldade. Talvez esse salmista estava passando por uma perseguição, ou talvez esse salmista estava em um cativeiro, porque, como nós veremos mais adiante, esse salmista não poderia estar no templo de Deus para oferecer sacrifício. Então, nós não podemos localizar no tempo quando foi escrito esse salmo, mas tudo indica que foi um momento difícil que este salmista estava passando. Então, meus irmãos, esse salmista aqui, o que nós podemos ver, ele se sentia desanimado. Esse salmista sentia a sua alma abatida. O seu interior estava abatido. Então esse salmista, sentindo-se injustiçado, sentindo-se abatido, ele clama a Deus como seu protetor. Ele busca a Deus como seu juiz. Ele clama a Deus sabendo que em Deus ele tem proteção, em Deus ele tem iluminação, em Deus ele tem a sua salvação. Então é isso que nós podemos ver neste salmo. Apesar da sua dor, apesar do seu sofrimento, ele busca a Deus em oração. Apesar de todo o seu sofrimento, ele clama a Deus, ele pede direção a Deus. E ele tinha certeza que Deus o livraria e assim então ele poderia louvar a Deus. Então, meus irmãos, esse salmo ele nos fala de confiança, esse salmo nos fala de esperança. E é sobre isso então que nós veremos nesta manhã. Nós veremos então
por que você deve confiar, por que você deve confiar no auxílio que vem de Deus. Então nós veremos 3 verdades a respeito disso. De fato, são muitas as razões pelas quais nós podemos confiar no auxílio de Deus, mas nós veremos aqui especificamente de acordo com esse texto. A primeira verdade que nós aprendemos aqui, meus irmãos, você deve confiar no auxílio de Deus porque Ele é a sua justiça. Você deve confiar no auxílio de Deus porque Ele é a sua justiça. E isso nós podemos ver nos versos 1 e no verso 2. Aqui nós vemos o clamor do salmista por justiça. Então ele diz no verso 1: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Então veja que o salmista ele está pedindo a Deus para que Deus o declare justo. O salmista está pedindo para que Deus o declare justo. E além de pedir a Deus que o declare justo, o salmista está pedindo para que Deus lute a sua batalha, para que Deus intervenha no seu conflito, para que Deus então venha em seu auxílio. Porque, como eu disse inicialmente, tudo indica que havia uma nação que estava pelejando contra Israel, que estava em batalha contra Israel. Então talvez esta nação havia levado o povo cativo. Se os irmãos observarem, os salmos, eles são divididos em livros. Então tem o livro 1, livro 2, livro 3 e assim por diante. No livro 1, que vai do Salmo 1 até o 42, até o 41, nós podemos ver que o salmista, ele fala de um inimigo pessoal, de apenas um inimigo. Mas no livro 2, que vai do Salmo 42 até o 72, nós não vemos um indivíduo que é como inimigo, um indivíduo apenas, mas uma nação. Então tudo indica, meus irmãos, aqui, que é uma nação contenciosa, uma nação ímpia, uma nação perversa, uma nação maldosa, estava então afligindo esse salmista. E por isso o salmista, ele chama essa nação de inimiga de Deus, porque eles não permitiam, essa nação que era maldosa, que era contenciosa, que era perversa, não permitia que o povo de Deus adorasse ao Senhor, não permitia que o povo oferecesse sacrifícios ao seu Deus. E por isso, então, o salmista chama essa nação de inimiga da causa de Deus. Então é isso que nós podemos ver aqui inicialmente. Essa nação opressiva, seja qual for a nação, recusava-se em permitir que os judeus cativos participassem das festas anuais de Jerusalém. Então veja, meus irmãos, que aqui o salmista, então, ele clama a Deus para que pleiteie a sua causa, porque ele tem Deus como seu juiz. E é assim que é o povo de Deus nos momentos de aflições, nos momentos de batalhas. Nós não buscamos simplesmente a nossa justiça. Nós não fazemos justiça com as nossas próprias mãos. Ainda que nós possamos buscar nos homens um auxílio, o nosso maior auxílio é o nosso Deus. É Ele quem pleiteia a nossa causa. É Ele quem luta a causa do povo de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas se levantam contra nós com calúnia, difamação, com mentiras, com perversidades, mas nós não buscamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós apresentamos a nossa causa diante de Deus. Nós pedimos a Deus para que Ele olhe para nós, mas nós confiamos em Deus, que é o nosso Deus, o nosso reto juiz, quem pleiteia a nossa causa. É diante dele que nós devemos entregar toda a nossa causa. É diante dele que nós devemos buscar o nosso auxílio, porque ele é o nosso reto juiz. Veja, se nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 33, o apóstolo Paulo vai dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Então veja, meus irmãos, o nosso reto juiz é o nosso Deus. É Ele quem nos justifica, é Ele quem luta por nós. E nós podemos ver também em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, onde Paulo vai nos dizer que Jesus é o nosso libertador. É Ele quem nos deu a verdadeira libertação. Assim como esse salmista, ele clama por justiça e ele clama por libertação, nós podemos ver que é o nosso Deus, é o nosso reto juiz, é aquele que nos deu a verdadeira libertação. Somente nele, meus irmãos, nós podemos encontrar o nosso refúgio. Então, meus irmãos, por meio da justiça de Jesus, por meio da justiça que vem de Jesus,
nós recebemos a mais completa e definitiva libertação. Mas o texto continua dizendo no verso 2: pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Então veja, o questionamento do salmista aqui, meus irmãos, é o seguinte: se Deus é o meu refúgio, se Deus é a minha proteção, então por que eu fui abandonado por Deus? Essa é a ideia do texto. Se Deus é o meu refúgio, se Deus é a minha proteção, então por que eu fui deixado de lado por Deus? Por quê? Se Deus é o meu refúgio, é a minha proteção, então eu não deveria ter sido abandonado por Deus. E o salmista continua no seu questionamento: se Deus é o meu refúgio e a minha proteção, então por que continuamente, essa é a ideia do texto, eu ando lamentando, eu ando chorando? Eu fui abandonado por Deus, então eu ando lamentando, eu ando chorando. Por que a minha alma está encurvada? Por que eu vivo debaixo da opressão dos meus inimigos? Se Deus é o meu escudo, se Deus é a minha fortaleza, e se Deus é a minha proteção, por que eu ando lamentando? Então veja, este questionamento, meus irmãos, demonstra a dor desse salmista. Esse questionamento demonstra a dor espiritual desse salmista por sentir-se abandonado por Deus, por sentir-se deixado por Deus, ser afligido pelos inimigos e estar debaixo da opressão dos seus inimigos. Então, por sentir-se abandonado por Deus, a alma do salmista continuamente questiona: onde está a presença de Deus? Onde está Deus? Então veja, irmãos, que a nossa fé não elimina perguntas. A nossa dúvida, as várias dúvidas que nós temos, os nossos questionamentos, não eliminam as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Mas veja que esse salmista, meus irmãos, apesar dos seus questionamentos, apesar das suas dúvidas, ele apresenta diante de Deus. Então, diante das nossas dúvidas, diante das nossas incertezas, nós devemos apresentá-las diante de Deus em oração. Nós devemos estar diante de Deus, mesmo com a alma aflita, mesmo com a alma lamentando, porque muitas vezes, quando nós nos sentimos frios espiritualmente, a última coisa que nós fazemos é buscar a Deus em oração. Mas veja que esse salmista, apesar da sua tristeza, apesar do seu lamento, ele busca a Deus em oração, em clamor. É isso que ele faz. E essa é a realidade da nossa alma. Essa é a realidade da nossa vida, por vivermos em um mundo caído, por vivermos em um mundo de pecado. Nós passamos por aflições, nós passamos por angústias, nós enfrentamos perseguições externas, assim como esse salmista estava enfrentando a perseguição de uma nação ímpia, perversa. Muitas vezes nós passamos pela aflição desse mundo, de sistemas, ideologias. Nós passamos por aflições. E muitas vezes nós passamos também por aflições internas. A nossa alma, espiritualmente, pecados ainda não confessados, nós somos afligidos. E muitas vezes o que nós não fazemos é buscar a Deus em oração. Nós abandonamos a Deus, muitas vezes abandonamos a fé. Mas esse salmista, mesmo com seus questionamentos, ele busca a Deus em oração. Mas veja, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus, de fato, Ele é o nosso refúgio. Ainda que nós sintamos que Deus não está ao nosso lado, a Bíblia nos mostra que Ele é o nosso refúgio. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Meus irmãos, o nosso Deus está ao nosso lado. O mundo pode se levantar contra nós, o diabo pode se levantar contra nós, o pecado, meus irmãos, muitas vezes pode nos chegar, bater à nossa porta, mas o Senhor está conosco, Ele não nos abandona. E veja, meus irmãos, além disso, o próprio Jesus identificou-se com a nossa dor, lá na cruz do Calvário. Em Mateus capítulo 27, nós podemos ver que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então veja que o nosso Senhor Jesus, Ele sabe o que é padecer. Ele conhece as nossas aflições, Ele conhece a nossa dor. E por isso Ele não nos abandona. E por isso Ele pode nos socorrer em momentos de adversidades, em momentos de angústias. Pois Ele mesmo prometeu em Mateus 28:20, que estaria conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então é isso, meus irmãos. Você deve confiar em Deus, porque Ele é a sua justiça. Por meio de Jesus, Deus lutou a nossa causa. Aquilo que era impossível para nós, por qualquer juiz que fosse, Deus lutou por nós. E por isso nós não temos justiça em nós mesmos. Não há justiça em nós, não há bondade em nós, mas Deus é o nosso reto juiz. É Ele quem intercede por nós continuamente, mesmo em momentos em que você se sentir sozinho. Tenha fé, tenha certeza que Deus está ao seu lado, tenha certeza que Ele não te abandonou. Assim sendo, meus irmãos, a segunda verdade que nós aprendemos com esse texto, você deve confiar no auxílio de Deus, porque Ele é o seu guia. Isso nós podemos ver nos versículos 3 e 4. O versículo 3 inicia dizendo: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Aqui nós podemos ver os pedidos do salmista. O salmista, então, pede a Deus para que Deus envie a tua luz, a tua iluminação, e que Deus envie a tua verdade, com o objetivo de ser guiado ao templo do Senhor, para que ele esteja no santo monte do Senhor. Então veja que o salmista ele tem esse desejo de ser introduzido no monte santo do Senhor. O salmista tem esse desejo de estar no templo de Deus, para que assim ele habite na presença do Senhor. Então veja, há dois pedidos que o salmista faz aqui nesse texto. O primeiro pedido, meus irmãos, é por direção espiritual. O salmista, então, ele pede a Deus que ele seja direcionado espiritualmente. E veja, tem muitas pessoas buscando direção espiritual em revelações, em novas doutrinas, em novos ensinos, em conselhos mundanos. Mas, meus irmãos, a nossa direção espiritual está na palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que nós somos direcionados. Na oração sacerdotal, em João 17, Jesus ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos, meus irmãos, direcionados espiritualmente pela palavra de Deus. E além disso, nós podemos ver ainda em João capítulo 16, que Deus, o nosso Senhor Jesus, ele fez a promessa que enviaria o Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade. João capítulo 16. Então nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. E essa verdade, meus irmãos, nós encontramos na pessoa de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, nós somos guiados pela palavra de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo a toda a verdade que é o nosso Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso pedido. Nós devemos pedir a direção espiritual do Senhor. E o segundo pedido do salmista aqui nesse texto é para que ele habite na casa do Senhor. Então ele pede direção espiritual e habitação na casa de Deus. Então veja que há um anseio do salmista pela habitação na casa de Deus. E muito importante, meus irmãos, para os judeus, o significado de habitação na casa de Deus é estar no templo. Estar no templo significava estar na presença de Deus. Então, para os judeus, isso era muito importante. Então, como nós veremos mais adiante, esse deve ser o nosso constante pedido. Enquanto peregrinos, nós devemos pedir ao Senhor a sua direção espiritual. Nós devemos pedir ao Senhor para estarmos continuamente na sua presença. E o texto, então, segue dizendo no versículo 4: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então veja que aqui há o desejo do salmista e a exultação do salmista. Por algum motivo, como nós já destacamos, o salmista não poderia estar na casa de Deus. Ele não poderia estar no templo de Deus e oferecendo sacrifícios ao Senhor. Mas veja, esse é o desejo então do salmista, que ele fosse conduzido à casa de Deus, para que ele pudesse oferecer sacrifícios ao Senhor. Esse era o motivo da alegria e da esperança do salmista, estar na casa de Deus, para oferecer sacrifícios de louvores a Deus. Então veja, meus irmãos, que este é o clímax de toda a nossa vida espiritual, estar diante de Deus em adoração. Esse é o clímax da vida cristã de todo crente.
está na presença de Deus, oferecendo louvores ao seu Senhor, oferecendo ofertas de gratidão ao seu Senhor. Então, a nossa verdadeira alegria não deve estar em circunstâncias. A sua felicidade não deve estar em circunstâncias, em carros, em dinheiro, em fama, sucesso, amizades. Não, a sua felicidade deve ser estar na presença do Senhor. A nossa felicidade deve ser estar na presença de nosso Deus. Salmo capítulo 27, verso 4 nos diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse deve ser o nosso pedido, habitação na casa de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, é preciso dizer que essa prática aos poucos tem sido abandonado. É preciso dizer, essa prática, esse desejo de estar na casa de Deus, aos poucos tem sido abandonado. Por muitas vezes e por razões que até poderiam ser consideradas como justas, nós usamos como argumento para não estar na casa de Deus. Às vezes razões que não são justas, corretas, mas nós usamos como motivo para não estar na casa de Deus. Infelizmente, essa tem sido a nossa prática. O que deveria ser para nós motivo de felicidade, de amor, tem se tornado enfado, cansaço. O que deveria ser para nós motivo de grande alegria, assim como esse salmista nos diz, para muitos tem se tornado um enfado, canseira. Veja, se não houvesse um dia durante a semana em que nós não poderíamos buscar a Deus, nós pediríamos ao Senhor: Deus, dê-nos um dia para te buscar. Se nós não tivéssemos a possibilidade de estar na casa de Deus, um dia separado para buscá-lo, nós pediríamos a Deus: nos dê um dia para te buscar. Mas veja, Deus nos deu um dia, e é o domingo, o dia santo do Senhor. Ele nos deu. E o que nós fazemos? Nós não nos preparamos adequadamente para esse dia. Nós não buscamos ao Senhor como nós deveríamos buscar. Nós não sentimos mais alegria de estar em comunhão com os irmãos para buscar a Deus. Quando nós falamos sobre o mundanismo, sobre o secularismo, será que é possível o crente ser um secular? O crente pode ser um secular? O que os irmãos acham? Porque às vezes nós ligamos o secularismo com as coisas deste mundo. Mas veja, meus irmãos, quando nós buscamos mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus, nós nos tornamos um crente secular. Então nós não temos mais prazer em buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós não temos mais prazer de estar em comunhão com os nossos irmãos em adoração. Quantos não poderiam estar aqui nesta manhã buscando a Deus, mas por razões diversas justificam não estar aqui? O que para nós não deveria ser motivo de enfado, mas de prazer, se tornou para nós motivo de descaso. Portanto, irmãos, é preciso que haja arrependimento. Nós precisamos nos arrepender e buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos ter prazer e alegria de estar na casa de Deus, ouvir a Tua palavra, cantar louvores ao Senhor, arrepender-nos, confessar os nossos pecados e arrepender dos nossos pecados, participar da comunhão, dos sacramentos. É preciso que nós voltemos a ter esse prazer. Portanto, irmãos, o Espírito Santo e a palavra de Deus é quem nos guia. O Espírito Santo, meus irmãos, é quem aplica as verdades das Escrituras em nosso coração. Então, nós precisamos da palavra de Deus e do Espírito Santo para ser guiados por Deus. E quando essas verdades de fato são aplicadas em nosso coração, então nós sentimos o desejo de estar na casa de Deus, de estar continuamente na casa de Deus, o buscando com louvores e adoração. E o anseio por habitação na presença de Deus, meus irmãos, esse anseio que nós precisamos ter será concluído na Nova Jerusalém. Ali nós estaremos eternamente na presença do nosso Senhor. Tudo o que nós fazemos aqui é um ensaio do que nós faremos na eternidade. Então, se você não tem prazer de estar na casa de Deus, a conclusão é lógica: você não poderá estar na eternidade diante de Deus. Porque tudo o que nós fazemos aqui é um ensaio para a eternidade. Então é preciso que haja arrependimento. Por fim, meus irmãos, em último lugar, nós vemos em primeiro lugar que nós devemos confiar no auxílio de Deus, porque Ele é a nossa justiça. Em segundo lugar, nós vimos que nós devemos confiar no auxílio de Deus, porque Ele é o nosso guia. E por fim, em terceiro lugar, você deve confiar no auxílio de Deus, porque Ele é a sua esperança. Ele é a nossa esperança. E isso nós podemos ver no verso 5. O salmista diz:
Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então aqui, meus irmãos, no verso 5, nós podemos ver a inquietação e a esperança do salmista. Aqui nós vemos o salmista inquieto, mas um salmista esperançoso. O salmista, então, ele questiona a si mesmo. Por que tenho andado inquieto? Por que a minha alma tem andado perturbada? Por quê? Então ele vai dar uma ordem para si mesmo. Seja paciente em Deus. Apesar de toda a inquietação de sua alma, ele dá uma ordem para si mesmo. Seja paciente em Deus, porque ele ainda daria graças a Deus por ver o resgate, por ver a libertação que provém de Deus. Essa é a conclusão lógica do salmista. Não te perturbes, ó minha alma, porque um dia você verá a libertação de Deus. Essa é a confiança do salmista. Então, apesar de sua luta contínua, dentro e fora, o salmista fala consigo mesmo e aconselha a si mesmo a manter a sua esperança em Deus. Ou seja, tendo arrazoado consigo mesmo sobre os sofrimentos que enfrentava, o salmista, então, não tem dúvidas de que um dia veria o livramento que provém de Deus. Ele não tem dúvidas de que um dia haveria o livramento que vem de Deus. Então veja, meus irmãos, que eu preciso beber água. Veja que mesmo em meio à agitação de nossa alma, mesmo em meio à agitação de nosso interior, do nosso interior, as nossas dúvidas, medos, anseios, lutas, aflições, nós precisamos continuamente dizer para nós mesmos. Nós precisamos continuamente pregar para nós mesmos, que foi o que esse salmista fez. Ele pregou para si mesmo. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos pregar para nós mesmos, lembrando da esperança, da promessa que há em Deus. Nós devemos fazer isso continuamente. Agora veja, como é que nós fazemos isso? Como que nós pregamos para nós mesmos continuamente? Como que nós, meus irmãos, podemos continuamente manter a nossa fé e a nossa esperança em Deus? Além da participação dos cultos, como já foi destacado, além do aconselhando uns aos outros, que é muito importante, o que nós podemos fazer para manter a nossa fé e a nossa esperança em Deus, apesar das agitações desta vida, o que nós precisamos fazer é meditar continuamente na palavra do Senhor e buscando a Deus em oração. Então, quando nós meditamos continuamente na palavra de Deus, nós pregamos a nós mesmos, nós falamos para nós mesmos. E por vezes, meus irmãos, ler a Bíblia se tornou apenas uma coisa de domingo. Nós não temos mais a leitura da palavra de Deus como algo diário. O momento devocional, onde nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de pregar para nós mesmos. E veja, meus queridos e amados irmãos, é isso que Deus ele vai dizer para Josué, quando Josué ele vai assumir o lugar de Moisés. Josué capítulo 1, versículo 8 nos diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja que essa, meus queridos e amados irmãos, não é uma mensagem de autoajuda. Não é isso que nós vemos por vezes? Seja forte e corajoso. E agora tem até o seja forte e corajosa. Mas veja, o seja forte e corajoso, meus irmãos, é para cumprir a lei de Deus. É para isso que nós devemos ser fortes e corajosos, para cumprir a lei de Deus. Nós devemos ser fortes e corajosos para meditar na palavra de Deus. Essa não é uma mensagem de autoajuda, mas se assim nós poderíamos dizer, é uma mensagem de autoajuda, mas da ajuda que vem do alto. E Deus nos diz: medita na palavra de Deus, medita na minha lei de dia e noite. E é para isso que nós devemos ser forte e corajoso. É para isso que nós devemos sair da nossa letargia. No momento em que nós temos para ler a palavra de Deus, quando vier o cansaço, seja forte e corajoso. No momento de ler a palavra, de meditar na lei do Senhor, quando vier o desânimo, seja forte e corajoso e medite na palavra de Deus. Deixe o cansaço de lado, deixe o desânimo de lado. Seja forte e corajoso e medite na lei do Senhor dia e noite. Quantos crentes fracos, meus irmãos, que não têm essa força, por qualquer motivo que seja, não meditam na lei do Senhor de dia e de noite.
Portanto, meus irmãos, seja forte e corajoso e medite na palavra do Senhor de dia e de noite, pois é por meio da palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra, meus irmãos, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4. Então, quando nós meditamos nessa palavra, na palavra de Deus, nós pregamos para nós mesmos. Nós nos fortalecemos na presença do Senhor. Nós devemos meditar nessa palavra, meus irmãos, para que mantenhamos viva, alimentada e nutrida a nossa fé. E assim, nós não desistiremos, nós não desistiremos por qualquer vento, por qualquer dificuldade. Lembra-se de Abacuque. Abacuque, ele questiona a Deus sobre a sua perseguição. Ele diz que os homens eram cruéis, havia muita maldade. E Deus diz então para Abacuque: olha, se por causa daqueles que vêm a pé você já está sofrendo, o que vai acontecer quando vier aqueles que vêm a cavalo? Então Abacuque, ele diz, não precisava tanto. Então veja, meus irmãos, por vezes, por qualquer dificuldade nós desistimos, nós fracassamos, nós falhamos, porque nós não temos nos alimentado da palavra de Deus, nós não temos nos fortalecido na palavra do Senhor. Por qualquer sedução de Satanás, nós desistimos, nós sucumbimos. Muitas vezes passamos crente que se sente depressivos por qualquer dificuldade. Veja que eu não estou minimizando aqui, meus irmãos, o sofrimento, porque nós passamos por sofrimento, mas muitas vezes nós desistimos facilmente, porque nós não temos nos alimentado com a palavra do Senhor de dia e de noite. A palavra de Deus não tem sido o nosso alimento, a palavra de Deus não tem sido a nossa vitamina. Então, meus irmãos, mesmo em meio à inquietação e agitação da nossa alma, quando nós nos alimentamos dia e noite da palavra de Deus, nós não perdemos a nossa fé, nós não sucumbimos, e Deus continuará a ser a nossa maior esperança. Então, se nós nos alimentarmos dia e noite dessa palavra que é uma palavra de vida, nós não sucumbiremos a qualquer dificuldade. Mesmo em momentos de aflição, você terá fé em Deus, sabendo que Ele está ao seu lado. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que não é possível dizer se este salmista, não é possível dizer com toda certeza se este salmista viu a sua libertação. Não é possível dizer se esse salmista voltou a adorar a Deus no templo. Não nos é possível dizer. Mas uma coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que, apesar desse sofrimento, o salmista manteve a sua fé em Deus. Este salmista, ele continuou crente em Deus. Ele continuou querendo em Deus, apesar das aflições. Então é verdade que nós também passamos por aflições, por momentos de sofrimento, mas que nós continuemos a crer na palavra de Deus, que nós continuemos a ser crentes, crendo na palavra de Deus. E Deus, em sua bondade, meus irmãos, Ele pode vir ao nosso encontro, Ele pode vir ao nosso socorro, mas ainda que Ele não venha, ainda que Ele não te dê a cura, ainda que Ele não abra a porta de emprego, continue crendo no Senhor, continue confiando no Senhor, sabendo que Ele está ao seu lado. O salmista não pode ter visto o socorro imediato de Deus, mas teve fé que Deus poderia livrá-lo. Ele continuou crendo que Deus poderia livrá-lo. E assim como esse salmista, Hebreus capítulo 11 vai nos dizer que muitos morreram sem ver a promessa se cumprir. Muitos morreram sem ver a promessa se cumprir. Outros, por outro lado, meus irmãos, puderam ver a promessa se cumprir. E é isso que nós podemos ver na exultação de Maria. Maria, depois que ela teve a notícia que daria a vida ao Salvador, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ela pôde contemplar a salvação que viria da parte de Deus. Contudo, meus irmãos, aqueles que não viram, Jesus, ele nos diz: bem-aventurados que não viram e creram. Então, nós não colocamos os nossos olhos muitas vezes no nosso nós não colocamos os nossos olhos em nosso Salvador, mas nós queremos. Nós queremos que por meio de Jesus nós recebemos a nossa libertação. Nós queremos que por meio de Jesus nós fomos libertos do nosso pecado, nós fomos libertos do cativeiro deste mundo, e então a nossa alma pode engrandecer ao Senhor. Então nós podemos louvar
ao Senhor com fé, com certeza, sabendo que Ele está ao seu lado. Então, meus irmãos, é isso. Mesmo em meio ao nosso cativeiro, sofrimento, neste mundo de trevas e de pecados, nós podemos dizer como Maria, que em sua alma exultou de alegria. E ainda assim nós podemos ser bem-aventurados, porque por fé nós contemplamos a salvação que veio de Deus na pessoa de Jesus. Então, meus irmãos, tenha fé, tenha esperança, tenha confiança em saber que Jesus é a nossa verdadeira justiça, em saber que Jesus, Ele não é apenas o nosso guia, mas Ele está conosco em toda a nossa jornada. Tenha fé e esperança em saber que Ele é a nossa, tenha fé e certeza em saber que Jesus é a nossa maior esperança. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe com a sua palavra. Busquemos a Deus mais uma vez com uma oração. Pai Santo, diante do Senhor nós nos colocamos neste momento. E após ouvir a tua palavra, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude, que nós tenhamos cada vez mais fé e esperança no Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o nosso reto juiz, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o nosso guia, sabendo que o Senhor, ó Pai, é a nossa maior esperança. Mesmo nesse mundo de trevas, caído e perdido, que nós, ó Deus, coloquemos os nossos olhos no Senhor e Salvador de nossa vida, no Autor e Consumador da nossa fé. Que nós meditemos dia e noite na Tua Palavra, para que sejamos fortalecidos pelo Senhor e sejamos cheios do Teu Espírito Santo para enfrentar as dificuldades da vida, as aflições da vida. E, ó Deus, e que tenhamos a certeza que ainda que nós não contemplemos com os nossos olhos aquilo que nós pedimos, que tenhamos esperança que o Senhor está conosco e é o nosso libertador. E um dia nós estaremos na Nova Jerusalém para te adorar e para te servir eternamente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.